Pronto. Não falei que a gente voltava? Então essa é a continuação, apenas pegando alguns dos delitos aqui que são interessantes. No caso, o 122, a instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, e no caso agora a automutilação. Lembrando que essa alteração veio com o recente pacote anticrime. Então nós temos aí reconhecido não apenas o induzimento, a instigação ao auxílio ao suicídio, mas agora também a figura da automutilação com aquele incentivo que vem pela internet, é preciso lembrar isso. Então, naturalmente, sempre colocando para vocês que existe essa participação, né, que pode ser material ou moral, né? O agente que pratica esse crime, tendo dolo naturalmente de dano, de atingir a integridade física, a vida, e agora a integridade física da pessoa, através da automutilação, ele faz isso de forma moral, ou seja, induzindo ou instigando, quer dizer, plantando na cabeça aquele lance meio Inception, né? Uma ideia, um pensamento de que ela se mate, de que ela ou se automutile, ou naturalmente já ouvindo da pessoa que ela tem essa intenção, mas no final das contas incentivando, quer dizer, fazendo aquela assim, tem um anjinho aqui, tem do outro lado outra coisa e falando, não, faça tal coisa, faz isso mesmo e tudo mais. Então é muito interessante porque quando você fala sobre isso, não é, a conduta que neste caso quando se fala, então instigar isso, esse reforço, né? A indução é plantar a ideia, mas a instigação ela é o reforço a um pensamento já pré-existente, ou melhor, a um propósito já pré-existente. Então o agente ele estimula a ideia, ele reforça a ideia na pessoa para que pratique isso. E aí naturalmente vem a questão mais polêmica, que é, claro, a do auxílio ao suicídio. Porque naturalmente o auxílio ao suicídio ele vem justamente para falar a respeito dentro das técnicas que a gente tem, né, e que conhece, porque há procedimentos médicos onde fazem para abreviar o sofrimento de pacientes que não têm mais, no caso desenganados, não é? Desalentados, desenganados de solução, que vem a ser um pouco diferente. Mas nesse caso, o auxílio aqui, quando se fala por livre e espontânea vontade do sujeito auxiliar o outro que quer se matar. E prestar esse auxílio, claro, pode ser, por exemplo, não apenas moral, não é, mas o auxílio material, como fornecer os comprimidos, fornecer alguma coisa, né? Eu sempre me lembro, em relação ao auxílio ao suicídio, ao pacto de morte, ao suicídio aqui nesse caso, da tragédia do Shakespeare, de Romeu e Julieta, na figura de um frei, né? Na verdade de um boticário, quando no finzinho já da peça, ou do filme, se você tiver, né, for assistir, estiver assistindo, Romeu procura o frei e pede ao boticário, perdão, um preparo químico que naturalmente será fatal, letal para ele. E ele faz isso, né? Naturalmente mediante pagamento. Então, quer dizer, aí ele funcionaria dentro de uma cadeia aí, sabendo disso, mesmo que reprove os métodos, mas auxiliando, já está tipificado. Então é interessante também porque existe a forma qualificada no 122, quando praticado por motivo egoístico, não é? Motivo egoístico, ou seja, de uma locupletação futura, como instigar uma pessoa a se matar para ficar com a herança, ou hoje em dia, né, pela internet, instigar uma pessoa a se automutilar para que ela perca o emprego, para que ela perca uma promoção por conta do descontrole emocional e tudo mais. Então, assim, é bastante interessante quando a gente fala sobre isso. E outra coisa também que é interessante, que a gente havia falado em sala de aula, mas que não custa revisar, é a participação, né? Quer dizer, a participação que pode haver, embora você tenha, né, a controvérsia daquela participação do suicídio da pessoa, a participação omissa, que é o exemplo clássico de uma enfermeira que fica sabendo das intenções de se matar de um paciente, mas sabendo disso se omite, quer dizer, nada faz. Embora isso implique ali falar dos deveres de cuidado, mas ficaria ali como impedir um resultado danoso de que pode, seria o parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal na parte geral, incidindo-se aqui no auxílio ao suicídio se ela tem essa intenção com o 122. Outro ponto é a roleta russa. 3 pessoas fazendo a roleta russa, uma delas sobrevive e naturalmente a partir daí o sobrevivente vai responder na modalidade instigação, veja, não é incitação, mas instigação, porque uma vez participando do jogo bruto, ele naturalmente instigou os outros que sobreviveram ou não, mas que participaram. A eutanásia, naturalmente, o suicídio assistido,
quando ele tem a questão humanitária, não é? Mesmo assim, o sujeito, no final das contas, acaba respondendo. No exemplo da eutanásia, claro, é abreviando a existência, a vida daquele que está desenganado. E que você entra aqui, né? Não constitui participação em suicídio neste caso, só para colocar, mas no caso da eutanásia é relevante motivo moral, que é o caso do homicídio, certo? Então, quer dizer, fica por aí. E, naturalmente, dentro disso também, quando a vítima ela é forçada a se suicidar, não há uma instigação, então tá fora do tipo penal. Não há uma incitação, mas ela é forçada por conta de uma chantagem, por conta de uma extorsão, não é? De alguma coisa assim. Naturalmente, a partir daí, você tem o homicídio e não o suicídio. Então, esses são detalhes bastante interessantes e que são bacanas de dar uma olhada aí no seu Código Penal comentado, né, na Biblioteca Online, para a gente poder trocar uma ideia e depois fazer na live e fazer alguma coisa bacana também nos exercícios, né, no exercício valendo nota.